Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, muito frio. Na verdade, a sensação de frio, a temperatura até não é tão baixa, né? Mas é uma coisa úmida, né? E aí meio que aterroriza um pouco a gente. Nosso Cadeira Cativa vai até às 8h30 e eu até estava brincando há pouco com o Bogado aí, né? O presidente do Flamengo, Landim, foi meter com a Rede Globo, agora está tendo o seu nome investigado, né? Por causa de uma empresa e tal. Daqui a pouco a gente já dá mais detalhes aí, né? Porque o Flamengo endureceu, né? Conseguiu transmitir jogos que teria a prerrogativa de transmitir a Rede Globo, desde que o Flamengo tivesse acertado os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Como não acertou, então foram para cima agora do Landim. E pode ter certeza, é só o começo da guerra. A Globo não vive sem o Flamengo. Antes o Flamengo não vivia sem a Globo. Agora parece que a Globo tem dependência do Flamengo. Há um desespero dentro da Rede Globo e agora surge essa informação. Pode ser uma mera coincidência. Mas eu, para ingênuo, né? Eu era quando eu era aquele gurizinho ranhentinho lá de Lagoa Vermelha, aí eu era ingênuo. Agora não. Qual é a empresa do Landim que estão investigando aí, Maurício Freitas? E por curiosidade também, Rec, foi o jornal O Globo que divulgou a primeira mão. Sim, o Lauro Jardim, que não tem quase leitores, né? Foi só uma coincidência. Foi só. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele está sendo investigado pelo Ministério Público Federal porque ele foi o fundador e gestor de uma empresa, a Mari Investimentos, que atua em investimentos junto ao setor de óleo e gás. Sabe o que foi a frase da Rede Globo, né? A Maris que vem para bem. É Mari Investimentos. Mari Investimentos. Poderia ser Maré, mas não tem acento no nome, então é Mari, né? Olha aqui, ó, vamos trocar de microfone do Maurício aqui, Chuchuzinho, enquanto o Chuchuzinho providencia o Bola, famoso microfone. Então, não, tá para baixo aí, tá o microfone, Maurício? Isso, aí ajeita o microfone. Ele que tá solto mesmo. Então não é o problema. Aí, agora vamos tudo de novo aí. Ajeitou aí? Tudo certo. Ou senão, Chuchuzinho, deixa o Chuchuzinho te ajeitar aí, eu falo mais algumas coisas aqui. Tem uma possibilidade de Libertadores no Uruguai. Essa possibilidade, para mim, é ínfima. Mas como o Uruguai é o país da América do Sul que tem as melhores condições, então se especulou hoje com mais força essa situação. No entanto, o próprio presidente do Internacional já desdenhou quase dessa possibilidade numa entrevista que eu vi hoje para a Rádio Grenal. O presidente dizendo, mas onde é que vão enfiar todos os países, todas as delegações? Ainda estamos na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Então, essa possibilidade meio que nasce e morre na casca, né? Então, não vejo como fazer uma competição toda num único país, sendo que 10 países estão envolvidos, né? Então teria muito jogo, teria a necessidade de haver muita infraestrutura, muitos campos de futebol, e isso se sabe não tem no Uruguai. Mas fale agora de novo da empresa que a Globo está investigando aí. Na verdade é o Ministério Público Federal. Isso aí, tá. Agora está tudo certo. Divulgado pela Globo em primeira mão. Não precisa trocar de microfone, que era só o microfone para baixo. Só isso aí, acontece. Vamos lá, o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, ele foi o fundador desse grupo de investimentos e o gestor do grupo de investimentos, que estaria envolvido em uma suspeita, enfim, de crime de 75 milhões de reais por movimentações suspeitas. Só isso? Só 75 milhões de reais. Essa merreca aí, os caras ainda vão investigar, tia. No Brasil não é quase nada, 75 milhões de fato, né? Mas são 75 milhões de reais que eram trabalhados ou geridos pela empresa do Landim, e a empresa, nessa gestão, perdeu praticamente todo esse valor. Então, 75 milhões sumiram por investimentos mal feitos, ou, enfim, tudo isso está sendo investigado, a conduta, se teve algum equívoco ou não na conduta do dirigente. E por falar em divulgações envolvendo o Landim ou não, que até comentava com você fora do ar, o Flamengo divulgou uma nota falando sobre o jogo, enfim, de ontem, que teve problemas no sistema de pagamento e dizendo que ia reembolsar os seus torcedores que pagaram para assistir através da plataforma. Foram 100 mil torcedores aproximadamente que conseguiram pagar, R$10 cada torcedor pagou e teria direito a reembolso. Só que a nota do Flamengo diz o seguinte, que lá no final, no último parágrafo, eles falam mais ou menos o seguinte, olha,
Se você, torcedor, desejar o reembolso, nós daremos o reembolso sem problema algum. No entanto, esse valor do reembolso vai sair do lucro do Flamengo e pode prejudicar investimentos futuros. Ah, meu Deus. A gente está falando de um universo de R$1 milhão e um clube que faturou um clube que tem tanta grana, às passado. vezes faz tanta chinelagem, né? Implorando, de certa forma, para os seus torcedores, ó, como vocês conseguiram assistir o jogo, mesmo que pelo YouTube, que não precisasse pagar, mas deixa esses R$10 com o clube para não prejudicar investimentos futuros. Mais ou menos isso que disse o Flamengo na sua nota. É coisa impressionante, né? Bom, então já falamos aí sobre essa possibilidade ínfima de Libertadores no Uruguai. Eu acho que isso aí morre na casca. Já se levantou antes essa possibilidade, né, Reque? Há uns 2 meses já se especulava que a Libertadores seria em sede única. Era um chute na lua, né? E continua sendo um chute na lua. O Grêmio em Criciúma, eu usei durante algum tempo uma música, diz o seguinte, e eu sempre usei essa história: dependendo da ocasião, eu até banco bobão e me faço de leitão para poder mamar deitado. Eu acho que o Grêmio está se fazendo de leitão para mamar deitado. Está pressionando o governador, faz de conta que vai para Criciúma, daí espera mais um pouquinho, agora é treino de aprimoramento. Treino de aprimoramento, né? Então tá aí essa pendenga ainda aí, não vai para Criciúma. O Grêmio está esperando que na sexta-feira o governador diga, ó, o gauchão volta a tal dia, pode treinar com bola a partir de tal dia. Ou sábado, sexta ou sábado. O Grêmio divulgou hoje para os setoristas e para todo mundo em geral que passou a fazer um treino adaptado com uma preparação para o treinamento que poderá ser dado coletivo em Santa Catarina. É a preparação para a preparação da preparação. Mas se mudou o treinamento agora, por que não mudou, sei lá, 2, 3 semanas atrás? Se podia? Está chamando de progressão de atividades. Um troço chique, E o Grêmio que promoveu um menino aí, como é que é? Léo... Ferca? Deixa eu até confirmar o nome desse rapaz. Tem 18 anos, né? E foi promovido agora recentemente pelo Grêmio. Fenga, né? Fenga. É minha letra, nem eu entendo minha letra mais, né? Escrevi rapidinho aqui. 18 anos. E por que eu estou falando isso? Porque ele foi um dos destaques nessa categoria. O presidente do Flamengo no Ministério Público Federal já falamos. O Internacional não vai sair de Porto Alegre. Eu falei com o Rodrigo Caetano no sábado, lá na Pampas Prime do nosso Carbone lá, e ele disse, não, o Internacional não vai sair. Coerente, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tem que ficar aqui. O Inter pode arrumar mais 2.800.000, Paulo Pelaipe. O Alex Santana está indo para o Ludogorets. E esse critério justo da FIFA aí de repassar para quem forma, e o Inter, na verdade, nem é por isso que está ganhando, não é nem pela formação. É que o Inter tem 10%, foi a troca do Alex Santana pelo Lindoso, o Inter ficou com 10% do Alex Santana, em caso de venda recebe esse percentual, e o Lindoso, se o Inter vendesse, o Botafogo receberia esse percentual. Então o Inter aos poucos está juntando alguns caraminguás aí. 1.300.000 do Parede, 4 milhões do Eric por 50%, 2.800.000 do Gustavo, 2.800 agora do Alex Santana, 13, 16, vai 1, 2, 6, 8, 10. 10,6 milhões. Dá para pagar. É uma folha. Uma folha. Se receber junto, né? Eu não sei como é que foi vendido o Eric, se é 4 milhões, o Eric, 4 milhões na mão, se esse dinheiro do Alex Santana não vai vir pedalado, se o dinheiro do Gustavo vai entrar tão rápido, se o dinheiro do Parede... O dinheiro do Parede é uma troca de dinheiro. O Inter, mais ou menos, conseguiu esse dinheiro aí do time argentino, que foi pelo que pagou pro Coritiba, né? O Gustavo é a mesma coisa, o Internacional ainda pagou o salário para o Gustavo. Então, é um dinheiro que vai, de repente, está até voltando em parte para o Internacional. Está retornando o investimento que foi feito. E não o Eric é um dinheiro novo e esse do Alex Santana seria um dinheiro novo. Não está fácil fazer futebol, senhor Paulo Pelaipe. Boa noite. O futebol vai mudar muito, né? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Noite. Obrigado aí pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês aí na Ubra TV. O Pelaipe disse que está prestando consultoria, que ele não, por enquanto ele não vai mais ser gerente, agora está em casa e tal. Então está prestando consultoria para a gente aqui também. O Rec, eu tenho uma empresa de consultoria e a gente conversa com as pessoas, troca ideia. A gente conversa com presidentes de federações, com presidentes de clubes. Então, a gente sabe que a situação
os CEOs dos clubes aí que a gente tem afinidade, nós temos relacionamento, a gente sabe que ao longo desse período todo nós fizemos aí bons relacionamentos e o futebol, a vida é feita de relacionamentos. Realmente a situação está muito difícil, mas muito difícil mesmo. Então, quando um clube assim, como o Grêmio, que vocês falaram aí há pouco, que vai para Criciúma, conseguiu lá o centro de treinamento do Criciúma, que é muito bom, é excelente. O centro de treinamento do Criciúma tem clubes da Série A que não tem um centro de treinamento igual ao do Criciúma. Mas o dono do supermercado foi o Angeloni que construiu? Não, ele construiu a parte da cozinha, uma parte da concentração. Depois o Jaime Talfarra agora completou, porque o Criciúma usou muito com os empresários da região, né? O pessoal, o fundo de investimento no clube para bater no imposto de renda, entendeu? E essas verbas, o Criciúma tem uma administração muito séria, desde a época do seu Angeloni. Não tem dívida de impostos, não tem dívida com o governo, não tem. O clube é um clube ajeitado, um clube, né, sem problemas assim financeiros, paga os salários em dia. Então ele foi pegando esses valores e foi investindo realmente naquilo que ele fazia a arrecadação, que foi os melhoramentos no seu centro de treinamento, entendeu? Tem toda a estrutura lá de academia, de piscinas, tudo está dentro do centro de treinamento do Criciúma, tem o seu estádio, mas você vai ter despesa, né? Uma diária no hotel hoje, o que é? 400, 300, 400 reais uma diária por pessoa. Então, quando o Grêmio evita ir para Criciúma e tenta ficar no seu centro de treinamento, os jogadores ficando na sua casa para fazer os treinamentos, é que no Rio Grande do Sul acho que houve uma precipitação muito forte, porque o Rio Grande do Sul não tinha necessidade de ter o fechamento. Eu não sou político, não sou médico, mas a gente tem sensibilidade, vocês têm sensibilidade. Poderiam ter jogado aquelas duas rodadas que faltavam do estadual de portões fechados, entendeu? E teria resolvido um problema muito sério, né, dos clubes. Os clubes hoje, o Grêmio Internacional tem uma situação de televisão, de arrecadação, de sócio-torcedor, enfim, né? Estão sofrendo. Imagina os clubes pequenos. Então, se tivesse terminado o campeonato, essa fase, o segundo turno do Campeonato Gaúcho, jogando aquelas duas rodadas, né, o envolvimento hoje seria de 4 equipes no máximo, as outras equipes estariam sem essa situação de ter que fazer um plantel para jogar 2 rodadas, né, que agora faltam 2 rodadas para a fase classificatória. Então, eu acredito que o que está acontecendo é isso. E o futebol brasileiro não vai ser diferente depois da pandemia. Vocês acabaram de ler que o Flamengo, que é um clube que arrecadou mais de 950 milhões no seu balanço ano passado, está pedindo para o torcedor não pedir o ressarcimento para 1 milhão. 1 milhão paga um jogador do Flamengo, talvez não pague nenhum jogador. Dependendo do jogador, paga 30%, 60% do salário, 70% em alguns, entendeu? Outros pagam, sobra, pode pagar 2, 3 salários. É um clube que tem uma folha de 23 milhões, 22 milhões por mês. Então, está pedindo R$1 milhão para ajudar. Então, todo mundo está numa situação. Um clube que o ano passado fez 108 milhões de bilheteria no Maracanã, esse ano não vai ter bilheteria. O Campeonato Carioca dá prejuízo e o Campeonato Brasileiro não vai ser jogado sem público, e a Libertadores da América vai ser jogado sem público. Então, é uma série de coisas. Se os clubes grandes estão sofrendo, imagina os médios e os pequenos, né? Agora, eu acho que não vai ser jogado sem público, Pelaipe. No Rio de Janeiro vai ter público, porque se Não acredito. Isso é uma decisão maluca do prefeito, que, pelo amor de Deus, não faz sentido ter 25 mil pessoas, 23 mil pessoas
Eu acredito que o próprio Ministério Público vai intervir, alguém vai intervir para que não aconteça essa situação, né, com essa pandemia. Então, eu acredito que o campeonato não vai ter público, entendeu? Não acredito. Aqui em São Paulo, de jeito nenhum. São Paulo, os clubes voltaram agora dia 1º de julho. O campeonato aqui, paulista, que faltam 2 rodadas para terminar a fase classificatória, vai ser jogado na primeira semana de agosto. Vai haver choque, vai ter conflito de datas, porque o Campeonato Paulista vai ser jogado junto com o início do Campeonato Brasileiro, conforme a CBF divulgou nesse final de semana, que inicia dia 9 a competição. Então, os outros clubes, Série A2 Paulista, Série A3, todos os clubes estão totalmente sem treinamento e os clubes estão fechados. Não tem nenhum tipo de previsão de reinício de competição. E esses clubes jogam Série C, jogam Série D, entendeu? E tem clube também aqui que joga Série B do Paulista. Só estão treinando os clubes da Série A1, os 16 clubes que jogam na Série A1. O Maurício é o homem do computador, são 4 chaves e 4 equipes aí. São só essas equipes que estão treinando aqui em São Paulo, que foram autorizadas aqui pela federação e pelo governo do estado aqui. Pelaipe, eu tenho que te perguntar um negócio, eu sei que é delicado para te falar, mas é complicado não perguntar. Vocês ajeitaram as finanças do Flamengo aí, o presidente era o Bandeira na época, né? É um grupo de trabalho, o presidente foi o Bandeira, mas no futebol tinha o Valim, nas finanças tinha o Rodrigo Tostes, o diretor financeiro, que era um craque, financeiro administrativo, que era o Paulo Dutra, o vice-presidente de planejamento era o presidente Landim, entendeu? Na área de comunicação era o Gustavo Oliveira, que está hoje de novo, na área do marketing tinha o Luiz Eduardo e tinha também o Fred Luz, entendeu? Então, era uma equipe. Alguns, depois, lá em 2015, saíram, né? Não aceitaram, porque eles tinham uma combinação a cada 3 anos mudar o presidente. Houve uma dissidência, mas esse grupo que fez a dissidência de 2015, que até concorreu contra o Bandeira, que o Bandeira ganhou, voltou agora. Então, existe uma política implantada lá em 2013, entendeu? Na época, quando nós chegamos lá no Flamengo, o Flamengo devia mais de 750 milhões auditados, né? A folha de pagamento nós tivemos que diminuir de 10, 11 milhões era o custo, nós passamos para 3 milhões a folha. Aí nós tivemos que pegar jogadores com menos expressão, jogadores menos conhecidos, tivemos que abrir mão de jogadores muito importantes, jogadores que eram ídolos da torcida, Wagner Love, Y, Alex, o Pirulito, o Lee Edson, um argentino que tinha lá, o Botinelli, e outros assim, e fazer um time. Fomos contratar o Samir do Audax, o Paulinho do 15 Piracicaba, compramos o Hernani do Mojimirim, entendeu? Fizemos um time, trouxemos o Elias com o Sporting de Portugal pagando mais do que a metade do salário, Carlos Eduardo emprestado também com os russos pagando uma grande parte do salário. Enfim, fizemos um time e aí tivemos a felicidade de ganhar a Copa do Brasil, né, de 2013, que aquilo foi importante. Por sinal, a primeira Copa do Brasil, e todos os clubes que jogavam a Libertadores também estavam inseridos na competição. Então foi uma competição difícil. Nas oitavas de final nós pegamos o Cruzeiro, depois pegamos o Botafogo, depois pegamos o Goiás e enfrentamos o Atlético Paranaense, que tinha eliminado o Internacional, e o Grêmio, foi a final daquele ano da Copa do Brasil. Então, realmente, e o clube começou a se recuperar, e eu fiquei em 2013, 14, depois o Rodrigo Caetano veio em 2015, o Rodrigo ficou 15, 16, 17, e 3 meses, eu acho, de 2018, e houve uma sequência de trabalho, de continuidade de trabalho, entendeu? Muita dificuldade ali
2013, 14, 15, e aí quando começou 2016, começaram a ver os primeiros investimentos. Aí o Rodrigo trouxe o Guerreiro, foi a primeira grande contratação ali, depois veio o Everton Ribeiro, depois veio o Diego, né? Ribas, o Meia, né? E aí começaram a ver algumas movimentações de contratações já importantes, e aí depois em 18 outras contratações, e aí 19, que foi realmente o ano que o Flamengo investiu forte, né? Rascaeta, Rodrigo Caio, esses aí o Flamengo pagou, Bruno Henrique, compra do passe, Gabigol veio emprestado com o passe fixado, Rafinha e Felipe Luiz terminaram seus contratos na Europa, pagou 5 milhões de reais pelo milhão e 100 mil euros, 1 milhão e 200 mil euros pelo Pablo Mário, um zagueiro que o João de Deus, que é o auxiliar do Jorge Jesus, que o Jorge Jesus conhecia, comprou o Gerson da Roma. Então realmente esse ano foi um ano pesado de investimento, mas conseguiu os objetivos, campeão do Campeonato Brasileiro e depois de 38 anos campeão da Libertadores da América. Então, só de bonificação, por isso que às vezes eu discuto, cara, o Jorge Jesus é caro. O cara é o treinador que ganha e recebe salário e não ganha título. O Jorge Jesus colocou nos cofres do Flamengo 86 milhões de prêmio. As duas conquistas equivaleram a 86, 88, uma coisa assim, nesses números aí. O Maurício pode estar mais a par do que eu desses números, mas na base de mais de 80 milhões entraram nos cofres do Flamengo pelas duas conquistas. Então, é um treinador barato, um treinador que se pagou. Agora, Pelé, o que eu quero perguntar, o professor Enio já está conosco aí, é se não vai implodir. O professor foi meu mestre. Boa noite, Rec. Boa noite, Pelé. Passei no vestibular porque eu fui bem preparado pelo professor. Que alegria. É alegria encontrar o Pelaipe. E, Rec, se tu me permite, eu vou fazer uma inconfidência. Provavelmente nem tu te lembras, mas um dos maiores elogios que tu já me fizeste foi há muitos anos atrás, depois de um cadeira cativa lá na sede da UBRA, no centro ainda. Coronel Vicente. Isso, lá na Coronel Vicente. E aí, depois de um programa daqueles, tu me dissesse assim, sabe, professor, eu queria era criar um programa de rádio, de TV, em que o senhor fizesse o contraponto com o Pelaipe, de Grêmio e de Internacional. Mas eu fiquei todo bobo. O Rec me botando no nível do Pelaipe, o Rec me botando para discutir futebol com o Pelaipe. Eu dali saí pronto. Eu digo, não, estou nessa. Mais que isso eu não preciso, porque o Pelaipe sabe muito, muito de futebol. Já desde o tempo que era diretor do Grêmio, diretor não remunerado do Grêmio, o Pelaipe aprendeu fazendo, aprendeu participando, não é alguém que toca de ouvido. O Pelaipe, quando se tornou profissional, tinha, Pelaipe, 30 anos já de diretor, 25 anos como diretor? Eu me tornei profissional em 2008, há 12 anos atrás. Eu já tinha 28 anos então, 28 anos trabalhando em escolinha, futebol de salão, infanto juvenil, juniores, tudo, entendeu? Eu tive, mas é que eu tive, professor, em primeiro lugar, essa sua manifestação eu recebo assim como um elogio isso aí. Eu lhe agradeço muito as suas palavras, o senhor sempre foi muito generoso para comigo, mesmo não participando dos programas, eu sempre assistia quando estava em Porto Alegre, sempre que podia, ou também na Rádio Grenal, as suas participações. O senhor sempre foi uma pessoa muito equilibrada, o senhor nunca deixou a sua paixão sobrepor, né, a razão, que é uma coisa importante, né? E eu digo assim, ó, é que eu tive a felicidade, eu no Grêmio trabalhei assim com grandes gestores de futebol, grandes dirigentes de futebol do Grêmio, né? Eu trabalhei com o seu Petri, que é a maior referência aí
uma pessoa assim que eu não tenho palavras para decifrar o que era o seu Petry dentro de um vestiário, a calma, a tranquilidade, a sagacidade, assim, enfim. Depois, o Dr. Raul Regis Freitas Lima, o Rafael Bandeira dos Santos, né? Cacalo. Então, uma escola, né? Depois mais recentemente, lá passou o Zé Otávio também como vice de futebol. Depois trabalhei com o Renato Moreira, em parceria com o Renato. Depois o Renato saiu, eu fiquei sozinho. Enfim, eu trabalhei com muita gente boa no futebol e conversava também com outras pessoas. Eu não trabalhei com ele, mas outra cabeça fantástica que o Grêmio teve no futebol, o Nelson Almedo, né? Uma pessoa assim, né, que conhecia. Então, a gente aprendeu, teve essa felicidade de conviver. E hoje, assim, a gente nota, assim, que os mais jovens, né, são pessoas, assim, que hoje o pessoal acha que na faculdade é importante, os cursos na Fundação Getúlio Vargas, enfim, todos os cursos são importantes. Mas você passar pela categoria de base, você ver, conversar com as pessoas que são experientes, você ver a velha guarda trabalhando, é fundamental nisso, professor. É verdade. Agora, é verdade mesmo. Posso fazer uma pergunta para o Pelaipe, Rec? Porque hoje eu vou ficar mais do teu lado. Hoje é estrela Pelaipe. Não ia chegar. Professor, eu tenho uma pergunta para ele depois. Tá. Já emendamos duas, então, e o Pelaipe responde as duas. Eu ia perguntar, quando eu introduzi o professor na conversa, sobre o Flamengo podendo implodir. Porque quando paga 1 milhão para um reserva como o Vitinho, que não é nem o principal reserva, quando paga 1 milhão para o Pedro, para ficar na reserva, quando paga 800, 900 mil para o Pedro Rocha, quando paga 700, 800 mil ou 1 milhão para o Diego Ribas, que está em fim de carreira, eu não sei se eles têm tanta farinha no saco. Agora brigaram com a Globo, já está o presidente sendo investigado aí pelo Ministério Público Federal, já começa um zum. Eu não sei, eu não estou agorando nem nada, mas o Pelaipe, não estou mesmo, o Pelaipe há 7 anos pegou... Não está agorando? Não. Se você estivesse agorando, professor. O Pelaipe Imagina quando ele tiver. O Pelaipe pegou o Flamengo devendo 750 milhões, que se a gente botar 1% ao mês, o serviço da dívida dá 7,5 milhões por mês. Então é quase impagável. E agora, parece que eles estão querendo voltar para esse nível aí, né? Já tem esse pepino aí do Ninho do Urubu. Com todo o respeito, né? Na situação do Ninho do Urubu é diferente. O Flamengo teria o dinheiro para pagar as famílias, mas é uma decisão de diretoria que pode... que quem critica, quem não critica, não critica. Eu acho que essa página poderia ter sido virada, entendeu? Porque a relação ali seria a proposta assim, do Ministério Público, era, na época, parece que era de 20 milhões, 2 milhões para cada família e 10 mil reais numa pensão vitalícia também. Então, quer dizer, para 10 famílias seria uma despesa mensal na ordem de 100 mil reais. Não, mas isso aí é uma decisão política do presidente com a sua diretoria de ter um embate jurídico, de discutir a situação jurídica. Então, isso aí quem discute são a imprensa, são os comentaristas, são as pessoas que fazem os analistas. Então, eu só estou dizendo isso. Para mim, pessoalmente, porque vivi o dia 8 de fevereiro de 2019, um dia trágico da minha vida, né? Um dia que nunca mais vai sair da minha memória, entendeu? E eu acho que aquela página tinha que ser virada. Essa é a minha opinião, mas eu respeito, não estou aqui para criticar ninguém, só estou estudando a minha opinião. Mas o Flamengo faz as coisas com os pés no chão. O Flamengo tem um orçamento e trabalha dentro do orçamento, né? Pode ter certeza que as pessoas que estão no Flamengo são muito responsáveis e o Flamengo não faz nenhum tipo de movimentação, entendeu? De forma imprudente. O Flamengo tem arrecadação. Só para te dar uma ideia, o Flamengo tem 3 parcelas de 6,5 milhões de euros, 6,6 milhões de euros daqui para frente para receber do Real Madrid. O Flamengo tem
2,5 milhões de dólares para receber do Jean Lucas. O Flamengo tem crédito, tem muito crédito, tem coisas a pagar, mas também tem crédito. Então, as coisas são feitas lá de forma equilibrada. É evidente que ninguém estava esperando a pandemia. Isso aí é uma coisa que vai abalar, porque tem um detalhe importante que as pessoas não se dão conta. Você não tem condições de mudar os contratos. Você pode, como alguns clubes. Aqui o São Paulo reduziu 50% do salário dos atletas. Mas ele não tirou, ele não mudou o contrato com menos de 50%. Não, ele vai ter que pagar o ano que vem, vai pagar, ou alguma diretoria no futuro, na justiça, vai pagar. Por exemplo, o Grêmio negociou com seus atletas 25%, vai pagar a partir de janeiro. Né? O Flamengo negociou com os empresários, os jogadores, as comissões que tinham que pagar a partir só do ano que vem. Os contratos de imagem dos jogadores também, tudo a partir do ano que vem. Então, porque ninguém esperava uma situação dessa. O mundo foi pego de surpresa, entendeu? E aqui os jogadores não abriram mão. Assim, a gente viu lá os jogadores do Bayern abrir mão de um valor. Aqui não, aqui houve uma negociação e ninguém abriu mão. No Santos, por exemplo, foi feita uma guerra. O presidente foi lá e reduziu 70% no mês, os jogadores todos dando entrevista. Vocês acompanharam aí as entrevistas. Então não houve assim, ó. O Atlético Mineiro também reduziu 25% sem acordo. Isso aí ninguém sabe que se num futuro os jogadores não vão na justiça buscar esses 25%. Aí a gente ouve alguém falar aquilo, não, mas a justiça tem que ter o equilíbrio necessário, porque agora foi uma pandemia, mas na hora da justiça, daqui a 4 anos, 5 anos, o juiz que for julgar vai julgar à luz dos fatos, entendeu? Essa é a lei. Quer dizer, nós vemos, por exemplo, na administração aí que eu trabalhei de Paulo Odoni, de 2005, a gente começou, estava com o salário atrasado, começou a botar o salário em dia, botou em dia, de 2005 até 2007, que eu trabalhei, nós não tivemos um atraso com o jogador, nunca, todo dia. Depois veio o Duda Crente, continuou pagando em dia, aí continua, entendeu? Só teve uns atrasos ali em 2013, 2014, quando na gestão aí do ex-presidente Fábio Koff, teve problemas lá, atrasou alguma coisa lá, mas depois veio o presidente Romildo Bolzan, e os salários continuam em dia, tudo em dia, entendeu? Então, o jogador William entrou na justiça e recebeu por luz, por hora extra, por isso e aquilo. Foi o único jogador, na época o Grêmio, 300 ou 400 mil, foi o único jogador em toda a administração do Paulo Odoni ali, que nós tivemos, foi o único jogador que entrou na justiça, era o capitão da equipe, entrou na justiça e recebeu do Grêmio, entendeu, senhor Reck? Então, isso aí, começar a tirar sem fazer acordo com os jogadores, deduzir salário, pode ter certeza que essa conta vai ser paga. Claro, alguns clubes estão tirando e vão pagar a partir do ano que vem. E agora, você não consegue diminuir a folha. Uma folha, não sei a folha do Grêmio, se é 13 ou 14, no último balanço estava 13,5, que saiu, que a gente viu, que a gente acompanha, né, 13,5, quase 14 milhões. Então, de custo de folha. Isso aí tu não tira da noite para o dia. E a pandemia veio e pegou. Mas você tem compromisso com os jogadores. Você tem contrato de 3 anos, você tem contrato de 2 anos, você tem contrato de 4 anos. E você vai ter que honrar. Os clubes vão ter que honrar esses contratos. Mas agora, os jogadores que você começar a contratar daqui para frente, esses números, esses valores aí que... Eu não falo de salário de jogador, porque eu respeito muito o salário de jogador, né? Eu acho que isso é uma coisa do jogador, porque tem família, tem filhos. Nós vivemos num mundo muito perigoso, né? Muitas situações de assalto, muitas situações de segredo, de sequestro. Então, eu acho que números assim são perigosos de falar, mas a folha de pagamento em geral, o custo do futebol, né? Eu sei que a folha do Flamengo é mais de 20 milhões, talvez seja a folha mais cara do futebol brasileiro. Depois tem outras aí. Então, mas esses clubes, de alguma forma, vão ter que reduzir a sua folha. Todos os clubes vão ter que reduzir folha de pagamento. Não há condições
de manter a mesma folha sem os recursos, porque os recursos estão diminuindo com essa pandemia. As empresas estão quebrando, as empresas não estão trabalhando, né, Rec? Não tem venda, tem um desemprego muito forte, né? Shopping center fechado, restaurante fechado, todo mundo numa situação muito difícil, entendeu? Professor Enio. Eu queria perguntar ao Pelaip uma coisa mais ligada ao futebol. Tu contava que em 2013, quando tu chegas no Flamengo, o Flamengo está numa situação financeira ruim e vocês começam a diminuir a folha, vocês começam a liberar jogadores. Nesse mesmo ano, o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Será que um time de massa como o Flamengo teria conseguido continuar com essa política de contenção e que realmente saneou, em grande parte, as finanças do Flamengo sem aquele título? E aí eu associo a algo que aconteceu no Grêmio, que eu sei que o Pelaip sempre acompanha, mesmo estando trabalhando em outro clube, mas clube do coração é clube do coração, não adianta nada, né? Então, o Grêmio, o presidente Romildo Bolzan, ele começou a se livrar dos grandes salários do Grêmio. O REC elogia muito isso, que o presidente Romildo... De 2014 para 2015, ele começou a se livrar, exatamente. Isso. Agora, a minha pergunta é, e se ele, em 2015, tivesse sido eliminado pelo Atlético Paranaense, como quase foi 16, na Copa do Brasil? 16. 16, perdão. Em 2016, e não ganha nenhum título na sua primeira gestão e mandou o pessoal embora, tu sabe o que ia acontecer? O Roger caiu. Talvez nem o Renato, se o Renato que fez o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense ali, teve aquela penalidade de massa. O goleiro do que hoje é do Palmeiras, na época era do Atlético Paranaense. Se ele faz o gol e elimina o Grêmio, até o Renato teria dificuldades para no final do ano, professor. Isso, renovar o contrato. O contrato renovado. Futebol é assim, como no Flamengo em 2013. A diretoria tinha uma ideia. Eu vou dar um exemplo assim, de uma posição da diretoria. A diretoria que saiu do Flamengo assinou o contrato com a Adidas. E em fevereiro, a Adidas tinha que dar um valor de 20 e poucos milhões para o Flamengo. E o Flamengo numa situação difícil. O que aconteceu? A diretoria pegou esse dinheiro e deu toda para o Tesouro Nacional, que o Flamengo devia para o Tesouro Nacional, para o Flamengo tirar de si um peso para poder parcelar a dívida e poder ter o alvará, ter a sua condição de ter conta em banco, porque o Flamengo, se ia emitir um cheque, quando eu cheguei lá, dava uma folha, 2 folhas, 3 folhas, entendeu? E o Flamengo, para pegar o CND, foi e pegou o dinheiro que a Adidas deu e não foi para as contratações, que era, se fossem alguns dirigentes irresponsáveis, que não estavam pensando no Flamengo, não estavam pensando no clube, eles poderiam muito bem pegar o dinheiro e fazer 2, 3 contratações para dar uma alegria para o torcedor, para dar uma satisfação para o torcedor. Não, eles foram lá e deram aquilo como entrada de um parcelamento para conseguir, né, para começar a resolver a situação financeira do clube. E aí, dali partiu todo um processo. Claro que com a conquista do título, como o presidente tinha sido eleito por 3 anos, puderam ainda e aí logo em seguida, em maio de 2014, nós ganhamos o Campeonato Carioca. Foram 2 conquistas, uma em cima da outra, e isso realmente ajuda para dar o remédio amargo. Agora, se não ganha a Copa do Brasil e vai 14, 15, cortando despesa,
e fazendo o que estavam fazendo, em 2015 um candidato de oposição teria ganho a eleição no Flamengo, entendeu? E não daria continuidade ao mesmo grupo político continuar no clube. E se o senhor fizer uma análise, esse grupo político ganhou a eleição lá em dezembro de 2012, né? Teve mudança, teve alterações, alguns saíram, mas depois agora voltaram, mas a ideia do grupo político, ela está no clube desde 2 de janeiro de 2013. Então já são 7 anos que existe uma mesma política uma linha no clube, entendeu? A mesma linha política no clube. E é o caso do presidente Romildo. Se o presidente Romildo não ganha a Copa do Brasil de 2016, ele teria restrições, teria uma pressão muito grande. A última vitória que o Grêmio teve a nível nacional era a Copa do Brasil de 2001, conosco lá, com o Tite, com o Guerreiro, com o presidente Guerreiro, com o Zé Otávio no futebol, entendeu? Com o doutor Valandro, né, que não está mais conosco aí, infelizmente. Então, era o Tite, treinador, Paulo Paixão, de preparador físico. Então, esse grupo ganhou em 2001. Ficou 15 anos o Grêmio, entendeu? Ganhou a Série B lá, mas para a torcida do Grêmio, aquilo ali era praticamente uma obrigação, entendeu? Claro que foi importante subir, a situação era muito difícil, né? Mas então, o título de 2016, professor, deu credibilidade para o presidente, para a sua diretoria, e ele pôde continuar, né, na sua política administrativa e financeira e na sua política de futebol. E aí veio a cereja do bolo, que foi ganhar a Libertadores no ano seguinte, entendeu? Aí o torcedor, pronto. Aí o homem virou ainda Deus. Conseguiu passar o adversário, que o torcedor do Grêmio estava machucado das 2 conquistas do Internacional em 2006 e 2010, campeão e bicampeão da América. Quando o Grêmio faz o tricampeonato, além da conquista do título, ainda o torcedor mexe com o torcedor também, que é a razão de ser do clube, tanto de Grêmio quanto Internacional. Pelaipe, professor, o Atlético Mineiro tem um caminhão de dinheiro, tem uma árvore de fazer dinheiro. Tem o mecenas, né? Tem o mecenas, tem o investidor que está botando. Pois mas esse mecenas pode cansar. Tem o Alexandre, também, né? E tem o Alexandre, me ajuda, Melo? Matos. Que eu sempre digo, quando o Internacional contratou o Abel, conta a lenda que ele teria dito ao presidente Fernando Carvalho: olha, eu não vou retrancar o time, sabe como eu sou. Se o Grêmio contrata o Renato, sabe que ele vai dar pitaco, que ele vai se meter, que ele vai brigar com o dirigente, o diabo a 4. Quando contrata o Alexandre Matos, ele fez isso no Cruzeiro, ele fez no Palmeiras. Ele tem a ideia que futebol se faz contratando um mar de gente. Mas contrata. Professor, eu não tenho procuração para defender o Alexandre Matos, entendeu? Não. Mas é que um dirigente, um diretor executivo, ele não faz nada sem falar com o financeiro e principalmente com a caneta do presidente. Porque quando ele contrata é porque o presidente assina, o presidente dá autonomia para o profissional fazer. E nos últimos 2019, de 2013 a 2019, são 6 anos, o Alexandre Matos ganhou 2 brasileiros, ele ajudou a ganhar, ele faz parte do processo, mas ele ganhou 2013 e 2014 com o Cruzeiro, pegou o Palmeiras, que no último jogo de 2014, o Palmeiras jogou para não cair, o treinador era o Dorival Júnior, entendeu? Na última rodada, o Palmeiras se salvou de ir para a Série B novamente. Aí ele é campeão, ele é campeão da Copa do Brasil, é campeão, 2 vezes campeão brasileiro. Então, o Atlético, foi a pergunta do REC, o clube está numa situação difícil financeira, e o Alexandre mesmo disse,
Eu ainda participei de uma live com ele na sexta-feira, nós conversamos, eu participando, ele participando, né, da Tuto, é uma empresa que é de representação de atletas, de profissionais, que é a Tuto, né, Tuto Comunicações. Houve a pergunta, o Atlético está numa situação difícil, mas apareceu o investidor, que é a MRV, que está construindo o estádio do Atlético e quer que o Atlético, quando o estádio o ano que vem esteja pronto, que ele tenha um time em condições de disputar. Então, o que está acontecendo? Esse investidor contratou 5 ou 6 jogadores, o Atlético fica com um percentual de 70%, 80%, 70% sobre uma futura venda desse atleta que está vindo para o Atlético, e esse investidor fica com 20% ou 30%. Eu não posso dizer para vocês exatamente, mas nessa ordem aí. Então, ele está colocando dinheiro e está colocando os jogadores no Atlético. Não é o Atlético que está comprando o dinheiro dele, porque o Atlético não tem. O Atlético agora que está botando em dia os salários dos seus profissionais. Mas, Pelaipe, eu quis elogiar o Alexandre Matos. Não, mas pode ser que eu tenha me expressado mal. Eu estava falando correto. É claro que o dirigente... Eu acho que o Cruzeiro está melhor que o Atlético, só para provocar vocês. Aqui, ó, o diretor remunerado, não que ele seja um provocador, imagina. Para mim, o Cruzeiro vai subir e o Atlético vai descer. Ele expressa a política do presidente. O que eu quis dizer é que contratar... Não tem coração falar, Rec. Vai pela razão. Eu não torço para a Raposa nem para o Galo. Contratar o Alexandre Matos e não contratar o Paulo Pelaipe reflete uma postura política. Isso que eu quero dizer. É essa a ideia. Tu não vai contratar o Alexandre Matos se por A, por B ou por C tu quiser fazer uma política como se fez no Flamengo em 2013. Ele não vai. Não é o perfil dele. Não. É isso que eu quis dizer. Ele tem um perfil agressivo. O senhor foi muito feliz na sua colocação. É correto, perfeito. A sua colocação. É nesse sentido que eu quis dizer. Eu, por exemplo, trabalharia no Cruzeiro. Ele foi contratado, o Alexandre Matos foi contratado pelo Palmeiras, porque o Palmeiras mudou a sua política e fez uma política que ganha, que contrata e ganha. Ele ganha o quê? Ele é um vencedor. Hã? Ganha o quê, o Atlético Mineiro? Não, o Palmeiras... mas o Palmeiras tinha dinheiro a rodo. O Cruzeiro... Não tinha. Só um minutinho, Rec, calma. Pô, o professor está falando, tu tem que ter paciência. Quando o Alexandre chegou no Palmeiras, o Palmeiras tinha 270 milhões de dívida. Quem botou o dinheiro e pagou toda a dívida, emprestou o dinheiro, foi o presidente Paulo Nobre. O presidente Paulo Nobre botou o dinheiro sem juro, pagou as dívidas, iniciou vida zero quilômetro do Palmeiras, entendeu? Depois... Anterior à Crefisa. Antes da Crefisa foi o Paulo Nobre. Entendeu? O Paulo Nobre que fez isso, Rec. Tinha 270 milhões de dívida. O presidente, que é bilionário, que é um acionista do Banco Itaú, e, enfim, pegou o dinheiro que tinha e botou o dinheiro. É como chegar lá hoje, assumir o presidente Marcelo Medeiros do Internacional. O Internacional tem 300 milhões de dívida, ele foi lá do bolso dele, vai lá e bota os 300 milhões e depois para o Internacional pagar em 5 anos, em 4 anos, em 10 anos, enfim. E aí foi o que aconteceu no Palmeiras. O Palmeiras começou a contratar, fazer time, aí veio a Crefisa, veio o investidor, que é palmeirense também, ajudou, e o Palmeiras ganhou os campeonatos. É isso? Então, a ideia de que... Nós vamos conversar daqui a um ano. Vamos conversar daqui a um ano. Eu jogo contigo. É mais ou menos como o time que ganha, mas um dia ele vai perder. Claro que um dia ele vai perder. Claro que um dia ele vai perder. Vai pagar a conta, né, professor? Diga pela... Eu jogo um vinho para nós tomarmos
Mas vinho bom, né? Aquele vinho que tu toma em casa, lá em Xangri-Lá, nós tomávamos em fevereiro, quando terminar o Brasileiro, o Atlético Mineiro fica entre os 5 primeiros do Brasileiro. Eu jogo um vinho com você, vinho bom para nós tomar. E vamos chamar o professor, para beber, o professor é testemunha. Mas se não ficar indo... Eu quero jogar joga também o brasileiro. Com esse treinador que tem o Atlético. Ficar entre os 5. Eu falo para ti que fica entre os 5, só Ele isso. tem que cuidar com Afogados. O problema do Galo é com Afogados. Mas o Afogados estava... No Afogados estava o Rui Costa e um treinador lá, o Dudamel, que nem sabia que o Rui contratou um treinador da Venezuela, que só tinha treinado juvenil e infanto-juvenil. Chegou aqui, foi um fiasco. É diferente. E futebol acontece acidente também. Perdeu para o Afogados, como o Palmeiras perdeu para o Asa de Arapiraca dentro do Parque Antártica. Mas isso não é o que define o futebol. O que define o futebol é o conjunto da obra. Em 3 anos o Cruzeiro está melhor que o Galo. O Atlético contratou o melhor treinador do Brasil, melhor que o Jorge Jesus. E Rec é testemunha que eu não estou dizendo isso pela primeira vez. Não ganhou nada. Sampaoli, não ganhou nada no Santos. Mas tirou leite de pedra do Santos, né? Pelo amor de Deus. O time do Santos com o Sanches, com o Soteldo, era muito ruim o time do Santos. Com o Sacha, era uma maravilha. Não é, o Sacha quase foi campeão da América. Quase foi também, e é um jogadorzinho. Professor? Vem cá, olha a escalação do time do Santos do ano passado, Rec. Pelo amor de Deus, era constrangedor. Eu vi na Copa do Mundo que ele é um técnico assim, muito acima da média. Da esculhambação com a Argentina. Ele fez um mau trabalho na Argentina. Ele, no Santos, fez um brilhante trabalho sem jogadores. O Rec, diga pela o Rec, eu não tenho procuração. Ele é um bom treinador, fez um trabalho na seleção chilena fantástico. No Santos fez um trabalho também excelente. O Santos era uma equipe inferior ao Palmeiras, inferior tecnicamente ao Palmeiras em qualidade de jogadores, e também ao Flamengo, e ele chegou na frente do Palmeiras. Então, tem muitos méritos no trabalho dele. Agora, a seleção argentina não dá para comparar, não dá para falar, porque os jogadores não aceitaram ele, não falavam com ele, era uma esculhambação danada, você via, os jogadores saíam, passavam do lado dele, nos treinamentos ninguém ouvia ele. Ele não deveria nem ter treinado a Argentina, porque houve o professor Enio pode ser meu testemunho aí, houve uma repulsa ao nome dele pelos grandes craques da Argentina, e os caras não quiseram jogar com ele e não jogaram, entendeu? Não jogaram mesmo. A Argentina ele realmente não conseguiu contornar isso. Não conseguiu. Talvez. O jogador, quando não quer um profissional, não tem, ninguém segura. O professor está aí com a experiência dele aí, de anos e anos de futebol, sabe? Então foi isso. Agora, que ele é bom treinador, ele é bom treinador. Agora, eu acho assim, que o Atlético pode colocar o Atlético Mineiro esse ano como inimigo na competição, não é? E o Cruzeiro, com todo o respeito, Rec, é uma grande equipe. Agora assumiu um novo presidente tentando recuperar. Não pode dizer que o Cruzeiro esteja melhor que o Atlético, com todo o meu respeito que tu tem, né? Eu me acordo cedo para te ouvir todos os dias, para ver se aprendo um pouco no futebol. Sabe o que é, Pelai? Com que tem de dívida, quando a gente era pequeno, aquele guri que ficava indicando. O que o Cruzeiro tem de dívida na FIFA, Rec? É uma coisa assim, a semana que vem, no meio do mês de julho, tem X milhões de euros. No final do mês de julho tem mais X milhões de euros, né? O Cruzeiro dispensou o Edilson, dispensou o meia lá, o Robinho. Não, o zagueiro não. O Dedé agora está estudando, vai dispensar, está tentando, não tem condições. Está abrindo mão porque não tem dinheiro mesmo, está fazendo um time de garotos lá, o Anderson Moreira lá junto com o Ricardo do Brisco, que é o diretor, que é um treinador,
que é um treinador que o Cruzeiro lá botou como diretor executivo agora, tá lá de diretor do clube, entendeu? O Ricardo Drubski, né? Ricardo Drubski. Ele é mais treinador, mas aí estava lá nas categorias de base do Cruzeiro e agora está como diretor executivo. Então, o Cruzeiro está tentando se recuperar. Claro que eu acho que o Cruzeiro vai subir, sobe pela força, pela sua camisa, por tudo. Mas só tem uma coisa, o Cruzeiro está ganhando a mesma cota que está ganhando os clubes da Série B. Terminou aquela coisa que quando, por exemplo, o Internacional foi para a Série B, ele ficou com a mesma cota de TV. Então pôde fazer um time melhor, pôde manter uma estrutura. O Cruzeiro não. O Cruzeiro está recebendo a mesma cota que está recebendo o CSA e o CRB lá de Alagoas, não é? Não tem vantagem. Tinha vantagem. Posso dizer uma coisa que tu não diria, Pelaipe? Uma coisa que tu não ia ter coragem de dizer. Esse Cruzeiro está com uma cara de lugar para o Paulo Pelaipe trabalhar, que vou te contar, né? Está prontinho para alguém ir lá e segurar, não ter dinheiro, fazer contratações mais baratas, buscar montar fazer cara feia quando tem que fazer, e o Pelaipe sabe fazer cara feia. Bom, isso eu e tu também sabemos, é só ficar normal. O reggae não precisa nem fazer força, né, professor? Esforço. Nada. Vamos fazer o intervalo. Quer deixar uma questão para depois, professor? Pode deixar a questão aí. Não, nem era uma questão, era uma observação de que eu acho que o Cruzeiro está com a cara do Pelaipe. Eu pensei isso também. A cara do lugar para o Pelaipe trabalhar. Eu pensei, agora... Você só quer me dar osso. Quero te botar uma bomba, Pelaipe. Ano passado pegamos um filé mignon. Foi o primeiro filé mignon que eu peguei depois de muitos anos, porque no Grêmio com dificuldade, nos clubes que eu trabalhei, sempre com dificuldades financeiras, né? E aí o professor agora fala no Cruzeiro também, que falou dificuldades, mas claro, cada um, depois que tu mostra... trabalho. Depois que tu mostra que consegue fazer um aluno fraco passar no vestibular, eles não te mandam mais. Agora o Pelaipe não era aluno fraco. Hã? Mais ou menos. Mas o Pelaipe faz tempo. E não era muito estudioso. Daqui um ano o Cruzeiro está no mesmo patamar do Atlético Mineiro. Já voltamos. 3 notícias em 1 minuto. Em 1 minuto? É. Então eu vou deixar Porque hoje não tem ninguém que gosta de falar no programa. Então, eu, o professor Enio e o Pelaipe falamos bem pouquinho. Fala um pouco, mas eu te falei 3 no intervalo, mas já aumentou para 5, Rec. Vamos lá. Primeira delas. Vou marcar o tempo aqui. A final da Taça Rio não será transmitida pela Globo, existia essa pendência. A Globo obteve um parecer da Justiça dizendo que ela não é obrigada a transmitir esse jogo por não ter os direitos do Flamengo, ela só tem que transmitir os jogos de quem ela tem os direitos dos 2 clubes. Ou seja, ela não é mais obrigada a transmitir. O Fluminense e a Federação Carioca entendiam que a Globo deveria transmitir. Mas não vai ter TV aberta, pelo menos até o momento. Tá, mas se botarem um caminhão de dinheiro, o Flamengo cede. Bom, mas eles não querem botar o caminhão de dinheiro. Tá. Segunda notícia... Tu acha que a Globo, depois de tudo que o Flamengo fez, vai botar um caminhão de dinheiro, A Globo agora quer o couro do Landim. Já arrumaram um problema numa empresa dele lá. Vai, Maurício. A segunda notícia que o Pelaipe pode nos ajudar a debater sobre ela depois do intervalo. Tá. O governo de São Paulo, Dória, deu uma entrevista hoje dizendo que os clubes paulistas só jogarão o Brasileirão depois de terminar o estadual, que volta no início do mês que vem, numa data projetada. Então já teremos uma rodada capenga no dia 9. A CBF já rebate e diz que não, que os clubes vão jogar assim e que está todo mundo alinhado para o Brasileiro voltar no dia 9 de agosto. Já não vai ser dia 9, já vai ser dia 16, escreve o que eu estou dizendo. Terceira notícia, ainda futebol brasileiro. A CBF estuda modificar os jogos das eliminatórias para o Maracanã, para evitar deslocamentos longos. Então, jogos que seriam no Nordeste, em especial, serão no Rio de Janeiro. Essa ideia é boa. Sem público, com concentração na Granja Comari. 2 rápidas envolvendo uma futebol e coronavírus e outra só coronavírus. Primeira delas, 10 jogadores do Dallas FC, o time do Bressan, foram diagnosticados com coronavírus. Por isso, o Dallas FC não vai disputar o torneio que marca a volta do futebol dos Estados Unidos. O Carlos Vela
pediu para não disputar também essa competição, ele já tinha pedido antes para não realizar essa disputa, e o presidente Bolsonaro, chegando no Palácio do Alvorada, revelou para simpatizantes que foi no hospital hoje, fez exame para ver a questão do pulmão dele e ele fez teste para coronavírus e aguarda o resultado para amanhã. Já voltamos. Teve um país aí que um jogador foi mal testado, voltou e deu problema aí. Isso aí nós vamos ver. Foi. E aí se espalhou para todo mundo. Não sei se foi na Bulgária, em algum lugar assim. Se a Bulgária, pode ser esse Ludogorets, que é onde está indo o Alex Santana. Não sei, mas foi num local lá em cima e espalhou o vírus para todos, para muita gente. Uma grande quantidade. Mas só uma coisa, como é que um governador se dá o direito de decidir qual campeonato vai ser jogado primeiro? Mas o que o governador... da onde sai uma ideia de jerico dessas, de que ele tem esse direito de determinar qual campeonato que os clubes vão jogar? Se os clubes quiserem jogar o brasileiro... Ele está defendendo o estado dele. Ele está defendendo os clubes aqui. Os clubes aqui não querem jogar o brasileiro no dia 9. Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Ponte Preta... o Bragantino. Não, Ponte Preta está na Série A2. O Bragantino. Bragantino quer iniciar o campeonato na segunda ou na terceira semana de agosto. É isso que eles querem iniciar. Não, e eles estão... Isso é outra coisa. Os clubes têm direito de não querer jogar. O que eu quero dizer... E o governador está ajudando. Mas não, o governador não tem nada a ver com isso. Tá, mas ele não pode vetar as viagens, professor? Hã? Se ele vetar algum quesito relacionado a protocolo... Viu, professor? Não tem nada que ver isso com fazer o estadual antes do nacional. Mas tem que viajar para outros estados, professor, e ele não quer que saiam de São Paulo. Professor, ele não está dizendo isso, não é isso. Não, é outra coisa, Reca, é que não vão jogar o campeonato, é diferente. Sim, isso? Sim. Não vão. Enquanto não tiver jogado o estadual. Mas por quê? Para ganhar tempo, professor. Aí vai embora a pandemia. Tá, mas, professor, vamos fazer uma hipótese, professor. E se o governo de São Paulo, que ainda não divulgou a data, decidir que a partir de 1º de agosto fará um protocolo de teste com 3 semanas apenas com jogos dentro do estado de São Paulo para verificar a segurança do protocolo de jogo. Ele impediu jogos do brasileiro. Professor, o senhor fica com a palavra assegurada. Fica com a palavra assegurada. Completamente diferente do que tu dissesse, Maurício. Um minutinho e já voltamos. Não é o Ludogorets. É na Bulgária, mas não é o Ludogorets. Então qual time é? Foi num jogo entre Chernomori e Tsarkosselo. Se eu falei errado, ninguém da Bulgária vai reclamar Mori também não foi. O que acontece é o seguinte, um jogador foi testado e o teste deu errado coronavírus, ele foi liberado para o jogo. O jogo aconteceu e, por consequência disso, 20 atletas que estavam em campo estão infectados. Muito bem, já voltamos com o professor Enio Kaufmann, com o Paulo Pelaipe, e aí vamos até o final do programa com ambos. Antes que eu me esqueça, quero mandar um abraço aí para os familiares do nosso Sidnei Coelho. Ele está passando por dificuldades enormes, lutando para ficar vivo. Queridíssimo Sidnei Coelho, quem sabe... Entre os 5 melhores colegas que eu já tive e com quem mais eu aprendi em rádio, aquele tem rádio no sangue, tem discernimento das coisas. E eu estou numa tristeza, assim, desde que o Ademar Dallanora me deu a notícia, mas eu tenho que dividir isso com os telespectadores, infelizmente. Assim como o Alexandre Mota, que se transferiu para Cuiabá. Muita gente tentou me jogar contra o Mota quando eu parei de apresentar o Balanço Geral, ele entrou no meu lugar, mas não conseguiram, porque ficamos grandes amigos e o Alexandre Mota tinha tanta grandeza que ele exagerava e me chamava de pai do Balanço Geral. Eu nunca fui pai do Balanço Geral. Uma que o Balanço Geral nem surgiu aqui, surgiu em Salvador com o Louco do Varela e foi um sucesso tão grande que acabou sendo espalhado para todo o território nacional. Mas era a bondade do Alexandre Mota, que tem um talento extraordinário, está lá e está respirando com o aparelho, mas não está entubado. Ele está com um aparelho para melhorar a respiração. Aliás, ele usava já no estúdio da Record, aqui em Porto Alegre, aquele respirador, já, como é que é? Aquele que tem nebulizador. Fazia nebulização. Fazia nebulização no meio do programa.
É impressionante, porque perdia a voz para melhorar a respiração e tudo mais. Então, 2 registros que eu faço com muita tristeza. Mas o Mota vai se recuperar bem. Eu tenho muita preocupação com o meu amigo Sidney Coelho. Diga a última notícia aí, Maurício. Tu tá enrolando aí, o Pelaipe e o professor tem que entrar aí. Não, em relação ao Mota, ele tá com uma infecção respiratória, tentou tratamento em casa e tal, mas não há nenhuma menção a ser coronavírus. Tá bem. E qual é a outra notícia? Tu disse que tinha mais uma? Era isso aí. E o que era do Flamengo também? O do Benfica, que ainda quer levar Jesus. A imprensa portuguesa insiste que o Benfica está mandando emissários para o Rio de Janeiro para convencer Eles o Jesus. têm tanta bala assim, se quiserem levar Jesus? Ô, Rec, aí tem o Jorge Jesus renovou o contrato há menos de 30 dias, né? 20 de junho, assinou o contrato, 10, 12 dias aí. Se quiser, tem bala para levar. Não sei se o Benfica vendeu um jogador agora para o Atlético de Madrid por 128 milhões de euros na janela passada. Então, o Benfica tem dinheiro em caixa, não fez contratações em função do fair play financeiro, que não podia fazer, teve que ter a estabilidade financeira lá, que lá é muito cobrado, é muito exigido, entendeu? 128 milhões de euros. João Félix, para o Atlético de Madrid. E é cracaço. Não, eu digo, como é completamente diferente das coisas que a gente pensa nas transferências dos nossos jogadores. Em dinheiro nosso daria 720 milhões. Mas tu vê o Everton, que é um jogador de seleção brasileira, que fez o que fez na Copa América. Se falava assim em estratosféricos 70 milhões de euros, com o Grêmio ficando com 35, que parece que o Grêmio tinha metade. Não importa. Muito dificilmente os europeus vão pagar um jogador brasileiro nessa ordem. O maior jogador brasileiro que mais saiu, que mais pagaram, foi 45 milhões de euros, o Vinícius Júnior com 17 anos. O Eric tem... Não esqueçam que o Everton tem 24 anos. 24 anos. Mas é que, na verdade, o jogador que já joga na Europa, o preço sobe muito, né? Alex Telles. Porque já tem a cultura deles. Com a passagem, com esse ano, esses 7 meses que eu trabalhei com o Jorge Jesus, eu pude ver a cultura tática, a cultura que o treinador tem para implantar nos jogadores do Flamengo, a cultura tática. E o jogador de lá está acostumado com essa cultura tática. Eles dão muito valor para essa parte da cultura tática, o jogador entender o jogo, fazer a leitura do jogo, entendeu, professor? E esse jogador, o João Félix, tem 21 anos. 20 para 21 anos. Aí o Maurício pode pesquisar aí, mas deve ser nessa linha, entendeu? Como é que ele fez os jogadores do Flamengo marcar do jeito que marcavam? Porque o Flamengo já teve outros times extremamente qualificados. Jesus não bateu o Carpegiani ainda. Como é que é? Rec, tu tem que parar de brincar no programa, Rec. Brincadeira tem hora, Rec. O Carpegiani ganhou Brasileiro, Libertadores e Mundial. Pegou um time pronto do Coutinho, rapaz. Pegou um time pronto do Cláudio Coutinho. Se tu botasse o anão de circo lá, era campeão lá. O que se viu no Flamengo desse ano foi uma mudança. O maior orgulho daquela época do Carpegiani lá que disse que tinha mandado o jogador dar no jogador do Cobreloa. O Anselmo. No Mário Soto. Botou o jogador 10 minutos e vangloriado. Pelo amor de Deus, velho. Tenho muito respeito. Botei na minha seleção de todos os tempos da dupla Grenal, Paulo César Carpegiani, que é a testemunha. O meu meio-campo da seleção Grenal foi Paulo Roberto Falcão, Carpegiani e Gessi Lima. Entendeu? Eu posso assinar agora? Posso assinar embaixo? Está escrito, está gravado lá na Rádio Grenal. Está gravado lá na Rádio Grenal. Então, eu tenho o maior respeito, o maior carinho. É o meu meio-campo. Pelo Carpegiani como jogador de futebol, foi um talento. Eu bati a palma vendo ele jogar. Mas como treinador não tem comparação, velho.
Pô, tu deu um pau no Jorge Jesus quando ele veio. Dá o braço a torcer. O cara ficou 26 jogos sem ganhar, sem perder, ganhando todo mundo. Foi em Porto Alegre aí, foi uma vergonha o jogo de Porto Alegre 1-1, que o Flamengo fez 3 gols anulados, arrumaram uma régua aí para anular os gols do Flamengo aí da Conmebol, fizeram uma régua, entendeu? Mas Pelaipe, eu acho... Aí viu o que aconteceu no Maracanã? Pô, dá a mão à palmatória. É o melhor treinador de futebol no Brasil hoje, é o melhor. E pronto, não adianta reconhecer o trabalho do cara. E o resultado, o Carpegiani ganhou mais. Para correr, como é que ele fez os jogadores do Flamengo marcar como nunca marcaram? Porque que eles são talentosos, ninguém tem dúvida. Agora, Flamengo, professor, o que ele fez com a cabeça do Gerson? O que ele fez com a cabeça do Bruno Henrique? Professor, isso era treino, professor. Treino. Não. O Flamengo marca a saída de bola do adversário em cima. O adversário, o senhor viu os jogos, né? Claro, mas não é só marcar em cima. O que me chama a atenção é uma atitude que eu cansei de comentar com o REC, que se via no futebol europeu. Tu pega um Cristiano Ronaldo da vida, tô pegando assim, bem alto. O Cristiano Ronaldo, de repente, quando tu vê, ele está do lado da área do time dele, ajudando a marcar. E o Bruno Henrique no Santos não fazia isso. Ele não voltava para marcar. Os jogadores compraram, acreditaram no seu treinador e compraram a ideia. Entendeu? E os jogadores, cada um tem a sua função e executam a sua função no jogo, entendeu? Mas ele conseguiu vender a ideia para eles. Esse é o grande mérito. Exatamente. E os jogadores adoram ele, entendeu? Agora mesmo. Pediram para ficar, forçar. Por exemplo, você olha o Gabigol marcando, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta. É um outro jogador no Flamengo, não sei se o senhor concorda comigo, completamente diferente do jogador do Cruzeiro, entendeu? É um jogador, assim, ele é diferente que era do Cruzeiro, completamente diferente do jogador da seleção uruguaia. Por quê? Porque os jogadores acreditam no treinador. E outra coisa que eu falo assim para o senhor, o treinador no futuro, quando o Jorge Jesus sair do Flamengo, daqui a 1 ano, 2 anos, não sei quando vai sair, ou se aceita essa proposta agora do Benfica, ninguém sabe, porque tem o efeito da família, o efeito da cidade, dos amigos, tudo tem. A gente não sabe o que passa na cabeça do profissional, mas o próximo treinador que vier para o Flamengo vai sofrer muito, sabe, o professor Enio? Vai sofrer muito. Mas lembra quando nós falávamos do Sampaoli e da seleção argentina, que ele não conseguiu se conectar aos jogadores. Ele não conseguiu ser aceito. E eu estou falando do Sampaoli, que é uma das minhas grandes admirações como treinador, mas ele teve esse fracasso na seleção porque não se conectou. Em 2018, o treinador que o REC comentou há pouco, Paulo Sérgio Carpegiani, foi eliminado pelo Botafogo no Campeonato Carioca. Foi todo mundo demitido, o treinador, saiu todo mundo, o diretor, todo mundo. Sim. Por quê? Porque o Flamengo viu que foi um equívoco contratar esse treinador na época, entendeu? Sim. Ele não conseguiu se conectar ao grupo. Teve lá janeiro, fevereiro, março, abril. Aí quando jogou com o Botafogo uma semifinal, foi eliminado, não tem. E aí, infelizmente, não deu resposta. Mas o Jorge Jesus conseguiu fazer algo que aqui no Sul, principalmente, a gente muitas vezes comentava do futebol carioca, do futebol rebolado, do futebol enfeitado. E, de repente, tu vê o time do Flamengo, além da qualidade técnica... É uma seleção. Mas é uma seleção que corre como nenhum time no Brasil, Rec. Obrigado, isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. O Pelaipe deu uma seleção para o homem e ainda o homem quase joga tudo fora contra o Emelec. As contratações foram boas.
Mas ele conseguiu fazer o Flamengo já teve... Tem que elogiar lá o meu vice-presidente, o Marcos Braz, de futebol lá. Não fosse o Pelé, que o Flamengo não tinha ganho nem a Libertadores. Não, o Flamengo não teve o ataque dos sonhos. Agora o Carpegiani foi o único que ganhou os 3 títulos. Lembra quando o Flamengo teve o ataque dos sonhos e não jogou? Perdeu para o Grêmio a Copa do Brasil em 97. Então, o mundo, Romário e sabe. Porque não tinha um treinador que conseguisse convencê-los a jogar. Esse é o mérito do treinador, de se conectar com o jogador. Eu acho que ele é bom, mas é uma seleção. O Sampaoli eu quero ver agora. Como é que é, Pelé? Melhorou um pouco. Tu acha que ele é bom? Já melhorou um pouco. E o Sampaoli tu já visse no Santos. Eu vi. Ganhou todos os títulos. Foi vice-campeão brasileiro. Ele ganhou bastante título em cartório, o Santos. Chegou na frente do Palmeiras e do Grêmio, que são muito melhores. Pelaipe, outra coisa, o Pelaipe também não está acreditando no Atlético, que quer apostar que ele vai ficar entre os 5. Aposta que vai disputar com o Flamengo o título. Mas ele não é louco, né? Eu acho que o Atlético está entre os 3 primeiros, Flamengo, numa competição de Até amanhã. O Sampaoli ficar 2 anos, vale.